E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu queria falar sobre um problema muito comum que a galera que joga online aí tem bastante aí no Xbox, no PlayStation 4, no computador também, de vez em quando você tem, que é o problema do NAT estrito, né? NAT fechado, um NAT restrito, conexão limitada, às vezes também aparece isso. E no Xbox aqui aparece como NAT estrito, né? E você não consegue jogar online por causa do NAT. O que é NAT? Por que dá esse problema? A gente vê muita solução aí de trocar DNS, tem coisa aí que não tem nada a ver. Então vou explicar para vocês, talvez o vídeo fique um pouquinho longo, por que isso acontece e formas que você pode tentar resolver isso aí. Então vamos partir do princípio que a rede da sua casa é uma rede comum aí, mais comum possível, né? Você tem um roteador lá, Wi-Fi, e você tem lá o seu Xbox, você tem lá o seu PlayStation 4 e se conecta diretamente nesse roteador através de cabo ou através do Wi-Fi, tá? Vamos partir do princípio que você não tem nada aqui entre eles, nenhum repetidor de Wi-Fi, nada disso. Então você se conecta direto aqui, ou digitando a senha do Wi-Fi, ou então no cabo, tá? Então você tem aqui o seu roteador, tá? Da sua casa, vamos colocar para cá. E o seu Xbox lá. Você pode ter, de repente, também aqui um computador, tá? Conectado, um celular, né? A gente tem um monte de coisa conectada nos roteadores hoje em dia. Então, pessoal, o seu roteador, ele já existe o protocolo NAT embutido nele. É o NAT do roteador. E o que é isso? Pensa no NAT como se fosse uma forma dele distribuir a internet para vários dispositivos. Então, vamos lá. O seu Xbox pegou lá um IP da sua rede local, um IP interno, tá? Normalmente 192.68.0.5, tá? Esse é o IP aqui do seu Xbox. IP interno, tá? Vocês já vão entender isso. E o seu roteador lá tem o seu IP dele também, né? Que é o IP do gateway, né? Por onde você acessa. Então, normalmente, final 1 aí, principal. Então, pessoal, o seu roteador, ele já vai fazer, né, esse protocolo NAT já existe no roteador, que ele vai pegar esse tráfego que vem aqui pela WAN, né, que é a sua Wide Area Network, no caso a internet, que não é a sua rede local, e ele vai redirecionar isso para o seu Xbox, para o seu celular, para o seu computador. Então, ele através desses IPs, ele consegue direcionar esse tráfego para vários dispositivos diferentes. Então, o seu roteador também se conecta à internet através de um IP externo, que é o seu IP público de internet, que é o IP que as pessoas que estão de fora da sua rede enxergam você. Então, pessoal, o seu roteador vai lá pegar um IP de internet, tá? Esse IP é uma faixa diferente, é um IP público, ele é diferente de todos os IPs de dentro da sua rede, então, sei lá, 200.50.50, não quero botar um IP real aqui, mas tudo bem. Pode ter alguém usando esse IP, mas tudo bem, é IP público mesmo. Então, pessoal, o seu roteador está acessando, ele está conectado, na verdade, à internet através de um IP externo. E ele redireciona esse tráfego para os seus dispositivos lá. Então, existe um protocolo lá no seu roteador que se chama UPnP, Universal Plug and Play. O que é isso? O seu Xbox vai se conectar lá na live e eu preciso de uma porta para eu poder me conectar no servidor do jogo lá. E esse Xbox vai pedir para o seu roteador me ver uma porta aí, me encaminha tal porta aí, que eu preciso dela para poder me conectar nesse servidor. E aí o seu roteador entende isso e redireciona lá uma porta lá, sei lá, 5562, redireciona essa porta para esse endereço IP aqui do Xbox. E aí que tá o problema. Se o seu roteador está fazendo isso da forma correta, ótimo, tá? É menos um problema, menos uma coisa que você tem que se preocupar. Como é que você vê se o seu roteador está encaminhando porta? Então, pessoal, temos milhares de modelos de roteador, de marcas de roteador. Então você tem que ver lá nas configurações do seu roteador se o protocolo UPnP está ativado. Esse protocolo vai fazer justamente isso e vai mostrar aqui para vocês quais portas ele está encaminhando e qual IP, né, qual dispositivo ali que está sendo encaminhado essa porta. Se esse protocolo está habilitado, seu Xbox, seu PlayStation 4 está conectado diretamente nesse roteador,
ótimo, ele vai pedir a porta, o roteador vai encaminhar essa porta. Então você já sabe que o seu roteador está encaminhando. Uma segunda possível solução, caso o seu roteador não tenha essa função, não está encaminhando porta, é você ativar o DMZ para aquele dispositivo. Mas eu não recomendo que você faça isso, porque o DMZ ele vai encaminhar tudo para aquele dispositivo, todas as portas. Então isso vai deixar o teu dispositivo exposto na internet. No caso do Xbox não tem problema muito grande isso. E você vai poder ter problema de conectividade com outros dispositivos, porque todas as portas vão para o Xbox, no caso. E se você encaminhar isso para um computador, vai ser pior ainda, porque ele vai encaminhar todas as portas direto para o roteador, para o computador, e aí o seu computador vai estar exposto à internet. Então, em último caso, você ativa o DMZ, tá, para o seu dispositivo lá. Então, como é que você ativa o DMZ? Você vai precisar reservar um endereço IP para o seu Xbox, para ele não mudar. Você pode ir lá no DHCP, reserva de endereço, pega o MAC, endereço MAC lá do seu Xbox, reserva o endereço IP aqui, por exemplo, 11, você vai saber que o seu Xbox sempre vai se conectar com o final 11, aí você pega esse IP aqui e joga lá no DMZ, e ele vai abrir todas as portas lá para o seu Xbox. Mas esquece isso aqui por enquanto, tá? Isso aqui é o último caso de você ativar DMZ. O PNP já vai dar conta de encaminhar as portas. Mas por que às vezes o PNP está ativado e você continua com o problema de NAT? Então, pessoal, aí a gente entra na questão do problemas dos endereços IPv4 que estão acabando e a gente não tem IPv4 para todo mundo. Você imagina milhares de pessoas, né, de dispositivos conectados na internet, cada um tem que ter um IP único, né? Não existe IP para todo mundo. Então, qual foi a solução que os provedores encontraram para conectar todo mundo na internet? Ativar um protocolo que é justamente o NAT. Então, você vai ter um NAT lá no seu provedor. O que o seu provedor vai fazer? Olha, eu não tenho IP para dar para tanto cliente assim. Então, a gente vai conectar o nosso servidor aqui na internet, olha só, através aqui desse IP, tá? Conectamos aqui o nosso servidor. Está conectado aqui na internet através desse IP aqui. E aí a gente vai pegar esse tráfego e vai encaminhar aqui para os nossos clientes. Pode ser 2 clientes, 3 clientes, 4 clientes. E aí você tem mais de um cliente conectado na internet com o mesmo endereço IP. E aí o que acontece? Esse servidor lá no seu provedor, ele não vai encaminhar as portas para você. Então você tem o NAT do seu roteador vai encaminhar a porta, mas vai chegar lá no seu provedor, o seu provedor não vai encaminhar aquela porta que você precisa, ele só vai encaminhar o tráfego normal web, né? E aí você não consegue, você vai ter problema. Com certeza você já tentou baixar alguma coisa lá no Mega Upload lá, e aí diz que você já baixou, sua cota está excedida. Por quê, pessoal? Porque às vezes tem um outro cliente lá que está baixando alguma coisa com aquele seu mesmo IP que você tá, e aí ele acha que foi você, e aí não te deixa baixar, entendeu? Esse que é o problema. Então, pessoal, você tem que saber se o seu IP que você pega, né, do seu provedor, ele é um IP público ou é um IP interno, né, IP privado lá do seu provedor. O que o seu provedor vai fazer? Ele vai conectar aqui a internet com esse IP e ele vai redirecionar aqui um IP para você e para o outro cliente, um IP 10 lá, alguma coisa, sei lá, 10.10, 10.10.5.54, tá? Ou seja, o seu roteador, ele não está mais pegando o IP de internet, né? O seu provedor não atribui mais a ele um IP de internet, ele está fornecendo um IP privado. Então, quando o seu roteador abre uma porta para o seu Xbox, ele está abrindo uma porta para o servidor lá do seu provedor. E aí vai chegar nesse servidor, que aí mora o problema. Ele não vai encaminhar essa porta, você não consegue se conectar. Não tem como você solucionar esse problema se o seu provedor não te fornecer um IP público, que é essa conexão direta aqui, sem passar pelo servidor lá do seu provedor de internet. Os provedores grandes aí, né, Claro, Oi, Vivo,
eles têm muitos IPs e conseguem te fornecer o IP de internet. Então como é que você faz? Como é que eu sei se o meu provedor está me fornecendo um IP público de internet? Então, você vai ter que entrar lá no site meuip.com.br, vai verificar o IP lá que aparece para você, vai aparecer o seu IP público lá. Você realmente está utilizando aquele IP. Mas como você sabe se não tem outras pessoas que também estão utilizando aquele IP? Aí, a única forma de você saber isso é você entrar no seu roteador, vai lá na sua aba de status, ou dependendo do roteador, lá nas configurações de WAN, e dá uma olhadinha lá, aqui, no endereço IP que ele está pegando lá, quando você conecta. Se esse endereço IP for o mesmo que aparece lá no site, quer dizer que o seu roteador está pegando um IP de internet. Agora, se o IP que aparece lá no seu roteador for diferente, for uma faixa 10, qualquer coisa que seja diferente do que aparece lá no site, quer dizer que você está passando por um outro servidor que está te fornecendo um IP diferente do IP de internet. Então é aí que mora o problema. Nem sempre o problema é no seu roteador, é nas suas configurações. Não adianta trocar DNS se o seu provedor não te fornece um IP público de internet. Nem todo provedor vai te fornecer isso. Tem provedores que vão te cobrar por isso, mas só você ligando para lá e perguntando para saber. Fala que você está tendo um problema com jogo online, que você precisa de um IP público aí para poder jogar. Então, pessoal, basicamente é esse que é o problema, tá? É o fim do IPv4. E é por isso que existe um novo protocolo que se chama o IPv6, que é a nova evolução do IPv4, que já é um IP grandão lá, totalmente difícil de memorizar. E o que acontece? No caso do IPv6, ele não existe NAT. Então, o que acontece? O seu provedor... existe tanto IPv6, galera, tanto IPv6, que quando o seu roteador se conecta no seu provedor e o seu provedor tem IPv6, ele não vai te fornecer um IP, né? Ele vai te oferecer um bloco de IP. Toma isso aí, ó, tudo para você. E todo IPv6 ele é um IP público. Então, pessoal, ele vai distribuir, o seu roteador vai distribuir vários IPs diferentes para cada dispositivo ali, e todos eles são IPs públicos de internet, porque não existe NAT no IPv6. Então, uma segunda solução para você é você verificar se você está com IPv6 ativado, se o seu provedor te fornece IPv6, porque aí o Xbox pode não conseguir conectar através do IPv4, mas ele vai conseguir se conectar através do IPv6 lá no servidor, e aí acabou o problema de NAT também. Vai lá no Google, digita IPv6 Checker e acessa esse primeiro site aqui, ó, testeipv6.com. Vai aparecer lá, se um IPv6 for detectado, ele vai mostrar em verdinho para você. Se aparecer um X vermelho, quer dizer que você não tem IPv6 habilitado. Aí você tem que ligar lá para o seu provedor e verificar se ele tem já os blocos de IPv6 e pedir para ele habilitar isso para vocês. Então, as duas possíveis soluções são essas. Ou o seu provedor te dá um IPv4 público, ou o seu provedor te fornece um IPv6. E aí vai te acabar o problema de NAT. Sendo que esse problema partindo do princípio que ele não está no seu roteador. Agora, se o seu provedor te fornece um IP público, você está com IPv6, está com problema de NAT, tem alguma coisa aí no seu roteador que não está encaminhando as portas. Então você vai lá verificar se o PNP está ativado e, em último caso, lá tenta ativar o DMZ para o seu roteador. Então, as duas possíveis soluções. Então, mas vamos botar aí, 90% dos casos, você tem um provedor pequenininho lá, não é essas grandes empresas de telecom, e aí, por ser um provedor pequeno, né, eles não têm muitas faixas de IP, eles vão passar esse tráfego para um servidor e desse servidor vai encaminhar lá para o seu roteador. O seu roteador não está pegando IP público, então essa porta não vai ser encaminhada e o seu Xbox não vai conseguir, você não vai conseguir jogar online. Então, pessoal, recapitulando aqui, verifique lá o PNP no seu roteador se está ativado, dá uma olhadinha lá no IP que o seu Xbox está pegando, o seu PlayStation 4 está pegando, e dá uma olhada aqui na aba do PNP se ele está mostrando que ele está encaminhando a porta lá.
Então cada roteador é diferente, de repente você vai ter que dar uma olhadinha na internet aí. Se tiver encaminhando a porta direitinho e você tá com esse problema, dá uma ligada lá pro seu provedor lá e pergunta se você tá com IP público, se você tem IPv6, se você tá com problema no jogo. Então 90% dos casos aí o problema vai estar lá no seu provedor mesmo. Não tem como fugir disso. Mas o que os provedores já estão fazendo hoje é justamente estar ativando IPv6 e está fornecendo esses blocos aqui para os seus dispositivos, para justamente cada um deles vai ter um IP exclusivo para a internet. Aí acabou esse problema de NAT, né? O NAT vai deixar de existir. Então esse é o problema. Não adianta ficar trocando DNS, não adianta ficar apagando cache, fazendo um monte de mutreta aí, que o problema ou está aqui no encaminhamento de portas ou está no NAT lá do seu provedor. Os provedores não gostam muito de falar sobre isso, mas é aí que está o problema. Um IP público de internet é caríssimo e para eles adquirir várias faixas de IP sai extremamente caro. É por isso que esses provedores pequenos têm bem limitada essa quantidade de IPv4 que eles têm, e aí acaba sendo necessário o uso do NAT para isso. Então, pessoal, basicamente isso. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisava explicar isso para vocês, para ficar bem claro aí onde está o problema, para que vocês possam aí da melhor forma tentar identificar aí e jogar aí em paz, né, online, para quem gosta de jogar online. Eu não sou muito de jogar online, porque eu sou horrível, então eu gosto de jogar contra os bots, né? Gosto de jogar offline, de preferência no fácil, porque de difícil já basta a vida. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo.